as pequenas decisões que transformam o seu caminho. Sabe aquela situação que você acredita que para resolver precisa de algo complexo, demorado, difícil, e que no final de tudo você percebe que o que transformou aquela situação a seu favor e que foi de rápida solução foi um detalhezinho que parecia insignificante? É sobre isso que nós vamos falar hoje. As pequenas decisões diárias que você pode começar a tomar hoje para transformar a sua vida e que fazem realmente a diferença no seu caminho. Eu sei como é que é difícil lidar com a sensação de que nada vai mudar e de que você está preso num caminho sem saída. Eu já estive nesse lugar. Eu acreditava que grandes mudanças dependiam de grandes decisões. Meio que um radicalismo, sabe? Eu acreditava que eu precisava mudar tudo completamente ao mesmo tempo ou não teria resultado. Eu desenhava na minha cabeça como que eu queria que a coisa acontecesse, e se não acontecesse exatamente da forma como eu desenhei na minha mente, como a minha mente imaginou, que eu não teria o resultado que eu deveria ter. E eu tenho certeza que em algum momento você também já passou por isso ou passa por isso. Mas o problema está aí. A gente acredita que a gente só vai mudar se for tudo exatamente como a gente desenhou na nossa cabeça. E nem sempre é isso. Às vezes é o simples. É como dizem, o arroz com feijão que faz a diferença. E não é ser radical e não é investir em tudo ao mesmo tempo que vai trazer o resultado que você quer. Até porque na sua vida você também tem outras coisas para resolver. O resultado, ele vem da constância, ele vem da sua paciência e da sua perseverança. Se você não tiver esses elementos aliados à organização, você não vai ter resultado algum. Porque ninguém começa grande, todo mundo começa pequeno. 3 decisões que eu tomei na minha vida e que tiveram um impacto bem bacana e que eu acredito e sempre recomendo para todas as pessoas e que é o caminho para você começar a transformar a sua vida. A primeira delas é você querer, é dar o primeiro passo. Essa é a mais difícil. E normalmente ela é difícil, não é porque ela exige uma complexidade ou porque ela exige uma grande decisão, é porque a gente está desmotivado. Vou falar que quando eu comecei, há 11 anos atrás, eu decidi que eu ia cursar uma graduação, era 2014. A previsão de formatura era final de 2017. O que eu ouvi de, mas esse tempo todo, nossa, mas vai levar tanto tempo para isso? Claro, porque nada é fácil, nada é imediato, tudo demanda um tempo. Então, dar o primeiro passo, muitas vezes é o mais difícil, porque ele vem desse desânimo que nós já temos e porque a gente absorve muito do que as pessoas falam pra gente, do tempo que vai levar para conseguir o resultado, porque somos imediatistas, porque nós queremos o resultado agora, já. A gente coloca na nossa mente um prazo que é irreal e a gente acha que esse prazo é um prazo muito realista, mas na verdade não é. Então, a gente não obtendo o resultado naquele prazo esperado, a gente fica frustrada e a gente começa a dizer que não conseguiu, que fez e não deu certo, que não funcionou, mas é porque nós não fomos pacientes. Nós demos o primeiro passo e no primeiro tombo a gente já voltou, já desistiu, já não quer mais. Então, dar o primeiro passo não é só ir lá e fazer, é ir lá fazer e sustentar que aquilo ali vai demandar um tempo de você, que você não vai ter o resultado imediatamente como você quer, e que no meio do caminho você vai descobrir que aquilo ali possivelmente precisa ser ajustado, o que é normal com todo mundo. As grandes empresas, elas não começaram grande. Basta você olhar os filmes da Walt Disney, que conta a história da Walt Disney, o filme sobre o McDonald's,
que você vai ver. O filme sobre aquele mop, que o filme chama Joy, o nome do sucesso. Todos são filmes que retratam, e eu adoro esse tipo de filme porque eles retratam exatamente isso. Mostra a realidade, a dificuldade que as pessoas tiveram. Que hoje a gente vê as empresas, grandes corporações gigantescas, com bastante sucesso, e a gente acha que aconteceu da noite para o dia. Não foi, foi um trabalho, foi uma constância, foi um não desistir. E é isso que a gente precisa ter na nossa cabeça. Então, dá o primeiro passo, é o mais difícil muitas vezes, mas nós precisamos dar esse passo conscientemente, dar esse passo e continuar dando um passo atrás do outro, sabendo que pode dar errado, mas que mais importante do que o resultado final é o que a gente aprende nesse caminho, é entender que no meio do caminho a gente vai ajustar, a gente vai... algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo, mas que a gente vai seguir. A segunda decisão é a decisão de ser gentil com você, de saber esperar o prazo. Você está fazendo algo, você plantou uma sementinha e essa sementinha vai te render frutos. Mas para ela te render frutos, você precisa regar elas todos os dias. Quando você planta uma semente de tomate, você não chega no dia seguinte e já tem lá um tomateiro cheio de tomates para você colher. Dali uma semana, quando começa a dar as primeiras folhas, você já fica muito animado. Nossa, vai vingar, meu tomateiro está rendendo, deu certo. Mas por que com você, para sua mudança, você não é assim? Você trata tudo com maior paciência, mas com você não é paciente. Você não nasceu sabendo. Você não é uma máquina, você é um ser humano. E todo mundo precisa de um tempo para as coisas. E para que as coisas aconteçam no momento certo, você precisa ser paciente com você. Porque você está plantando e você está cuidando dessa plantação. Você não simplesmente desejou e está aí sentado no sofá esperando que o milagre aconteça. Ficar sentado esperando o milagre acontecer, aí realmente você tem que perder a paciência com você porque não vai acontecer. Você tem que plantar e regar e cuidar até que aquilo ali gere frutos. Se não for assim, não vai ter resultados. E a última decisão, que também é muito importante e que a longo prazo faz uma grande diferença, é a decisão de não esperar o momento certo. Não precisa ter o momento certo para fazer. A gente nunca está pronto para fazer as coisas. Nós nunca estamos 100% prontos, preparados para tudo. A gente precisa ir. No meio do caminho, as coisas vão se ajustando. A gente precisa ter paciência. A gente precisa saber que cada coisa tem um tempo certo para acontecer. Um bebê, ele leva 9 meses para nascer. Às vezes 7, às vezes 8. Há alguns, não sei se hoje, mas antigamente ouvia-se muito que havia bebês que passavam da semana de nascer, mas ainda assim levava-se um tempo. Tudo na vida leva um tempo. Você levou um tempo para falar, você levou um tempo para escrever, você levou um tempo para andar e você vai levar um tempo para conquistar tudo aquilo que você quer. Se você quer mudar de área de emprego, procure uma área que você se identifique e vá se capacitar para essa área. Se você está insatisfeita com seu corpo, comece a fazer atividades físicas hoje. O teu corpo, ele não quer que você vá para a academia mais cara, que você tenha o tênis mais caro, que você vá para a academia que tem os melhores equipamentos. Ele só quer que você comece. Um simples pular corda dentro de casa, isso já ajuda. Não tem dinheiro para comprar corda, entendo. Simula, porque é a movimentação do seu corpo, não é a corda que vai te emagrecer. É o movimentar o seu corpo. Está insatisfeita com a sua pele, mas não pode investir nos produtos mais caros, que são cheios de tecnologias e que os resultados costumam ser melhores?
Invista naquilo que você pode hoje dentro da sua realidade. Mas comece. É só começar. Não precisa de nada mirabolante, não precisa ser radical. Quer começar a emagrecer? A reeducação alimentar é o caminho mais apropriado, mas você não precisa ir lá e comprar tudo light, diet, granola, aveia. Compra dentro da sua realidade o que você pode. Comece reduzindo a quantidade de carboidratos que você come. Comece aumentando a quantidade de água que você ingere. É isso que vai trazer o resultado. É o seu movimento, é a sua ação. Não é a marca, não é o valor do produto, não é o ter o momento certo, o momento perfeito, apropriado. Não existe. Se você está esperando o momento certo, o momento apropriado, ele não vai chegar. Porque o momento apropriado é quando você decide que você vai começar, é quando você decide que você vai fazer. E se você não decide que você vai fazer, se você tem dúvidas, ou você ainda não quer fazer, ou você não tem vontade necessária de fazer aquilo. É preciso você se conhecer, você entender aquilo que você quer e não se importar com as opiniões dos outros. Estou aqui, nesse exato momento, gravando o vídeo e eu não ganho nada para isso, mas eu decidi que eu queria falar sobre coisas que eu gostaria que tivessem me dito, que eu não precisaria ter passado pelo limbo lá da depressão para poder descobrir todas essas coisas. E eu tô aqui porque eu acredito que falar cura, que falar ajuda. Hoje eu não tenho ninguém para ouvir, não tenho ninguém para interagir, mas vai ficar aí. Eu estou plantando a sementinha e lá na frente isso vai ajudar alguém. É isso que vale para mim, é isso que é mais importante. E assim é para tudo na nossa vida. A gente só precisa querer, se esforçar e não dar atenção, porque sempre vai ter gente para desanimar, sempre vai ter gente para falar, sempre vai ter gente para criticar, como dizem por aí, para jogar água no chope. Só vai, só começa. E aí eu quero saber de você, quais são as pequenas decisões que você pode tomar hoje para transformar o seu caminho? Lembrando que isso não depende de ninguém, só depende de você. Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, comenta, compartilhe, envie para quem precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o mais importante é você começar. Até o próximo vídeo.